Tem um aspecto muito interessante, porque trata a luta pela reforma agrária, o acesso à terra, como parte da justiça de transição no nosso país. Acho que isso é uma perspectiva absolutamente interessante. Presidente, respondendo à deputada que me antecedeu, a lógica de justiça da terra é o indivíduo ir trabalhar e não querer tomar a terra dos outros. Primeiro ponto. Segundo ponto, senhor professor José Geraldo, o senhor fez algumas colocações aqui e algumas delas me chamaram a atenção e me colocaram em dúvida alguns dos pensamentos dos senhores. A primeira fala diz aqui o senhor: não se pode chamar de invasor ou acusar de prática de esbulho possessório quem ocupa área para garantir o cumprimento da Constituição. E logo em seguida o senhor fala: o parlamento é o lugar mais nobre, é magnífico. E, no entanto, parece haver algumas contradições aqui. Primeiro ponto, o artigo 186 e 184 combinados falam, sim, do acesso à propriedade privada, fala, sim, que esses imóveis devem atingir o fim social, mas outras leis, a exemplo do Estatuto da Terra, garante que esse fim social deve ser analisado e verificado através da União, através do INCRA, que infelizmente ninguém fala isso aqui, mas o INCRA tem apenas e tão somente 3.166 servidores no Brasil inteiro. Ninguém fala aqui em se fortalecer o INCRA, em aumentar e fortalecendo com mais concursos públicos, para que eles façam justamente o papel que está estabelecido na Constituição, para verificar o fim social, mas não, preferem simplesmente se utilizar dessas referências, desses movimentos sociais, para, entre aspas, ocupar, invadindo de forma violenta, causando terror, levando terror ao campo. E aí eu venho aqui, temos ouvido nessa CPI que as invasões violentas do MST e movimentos congêneros se justificam em áreas nas quais há divergências quanto à propriedade, se da união ou de particulares, e de fato é muito comum no país regiões nas quais há posse familiar por décadas, mas ainda desacompanhada do título de propriedade propriamente dito. Muitas dessas posses, vale dizer, foram incentivadas pelo próprio Estado. Em muitos estados brasileiros, o próprio Estado incentivava a ocupação da terra para que depois houvesse a titulação. E isso acontece por 10, 20, 30, 100, 200 anos, aguardando ainda a efetiva titularidade. Em sua opinião, balizada, jurista, bacharel em Direito, mestrado em Direito, doutorado, em sua opinião, essa situação justifica a violência praticada pelo MST? Metralhar propriedades, como há diversos relatos, na Bahia, por exemplo? Matar animais, destruir patrimônio, maquinário agrícola, extorquir proprietários de terra, ainda que numa condição de não titularidade ou não, mas está ocupando aquela terra. Imagine eu ter uma minha propriedade privada, 10 quartos, e de repente só estou usando 2. Por não estar utilizando 8, por não atingir o fim social, é justo, é lícito que alguém de forma armada, de forma violenta, adentre a minha residência para simplesmente cumprir a Constituição Federal? Imagine o senhor como jurista, se todos nós, cada um de nós, passássemos a usar as próprias forças, a lei do talião, não somente para punir pessoas, mas para exigir aquilo que eu acho que é meu direito, se usando da força, o próprio descondenado, que não é bacharel em Direito, que não tem mestrado, não tem doutorado, disse ontem: para que invadir? Nós somos governo, estamos dialogando com esses movimentos, então não justifica invadir, já que nós temos que cumprir a lei. O próprio Lula, que não é formado, que não é bacharel em Direito, está admitindo a possibilidade de não se permitir a invasão, de não se permitir que essas violências continuem sendo praticadas. E aqui todo mundo, da esquerda especialmente, e infelizmente algumas autoridades, se utilizando do cargo e da função, fazem esse tipo de apologia, incitando a violência e a prática de crimes. Obrigado, senhor presidente. Eu fui convidado, está no documento. One eternity later. Não vim aqui para discutir qual é a estratégia de ação e atuação do MST.
sei.